Abramos a palavra do Senhor, irmãos, no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Eu vou estar lendo os ímpares, os irmãos, os pares. Nós estaremos lendo o capítulo todo, certo? Mesmo sentados, mas não menos reverentes. Daniel, capítulo 1. Amém? Daniel 1 diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos.
Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Baixemos nossas cabeças. Senhor, nós te louvamos nesta noite, Pai, porque sabemos que o Senhor é conosco, a tua fidelidade nos acompanha, Deus amado. Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, Senhor Deus amado. Pai, nós te louvamos nesta noite, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, por nós, Deus amado, através de nós. Deus, porque o Senhor é bom, Senhor, Deus, e nós não temos do que reclamar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez reunidos aqui, louvando teu santo nome, Deus amado, comemorando, Deus, mais um ano desta UMP, dessa mocidade, Deus, aqui em Sapé. Que o Senhor os abençoe, Deus, os guarde do mal, Deus amado, os livre do maligno, Deus amado, os dê forças para que eles possam perseverar no Senhor, Deus amado. Deus, que eles venham, Deus, ser jovens usados e usados, Deus amado, para louvor da tua glória, Pai. E que o Senhor, Deus, os recompense, os dê em dobro, Deus amado, derrame sobre eles as suas bênçãos, Pai amado, Deus, e que eles estejam sempre dispostos, Deus amado, a estar, Deus amado, realizando a tua vontade neste local, onde quer que eles venham ser chamados, Pai amado. Pai, que o Senhor os conserve no Senhor, Deus amado, para que eles, Deus amado, venham ver em Ti, Deus amado, venham confiar no Senhor, Deus amado, e venham ver no Senhor o Teu cuidado, Deus amado, e Pai, o Teu cuidado, Senhor, Deus amado, que eles confiem no Senhor inteiramente, Deus amado. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre, nós Te oramos nesta noite. Amém. Irmãos, sem sombra de dúvida, em todas as épocas, em todos os anos, os jovens sempre passam por desafios, sempre passam por dificuldades, sempre tem decisões a tomar. Ser jovem, com certeza, não é fácil. Para muitos, ainda não chegou a responsabilidade do ser adulto, mas já é cobrado como adulto. Para outros, ele não deixou de ser criança e ainda é visto como criança, para não fazer diversas coisas que ele gostaria de fazer. E em todas as épocas, os jovens passam por diversos desafios. Mas sem sombra de dúvidas, irmãos, a nossa era é também uma era difícil, tem sido uma era de grande desafio para os jovens, principalmente do jovem que tem valores, princípios cristãos, o jovem que se diz cristão. Nós vemos ali na universidade várias ideias, várias ideologias, e quando um jovem cristão se depara dentro daquela realidade ali, dentro da universidade, muitas vezes ele se afasta dos caminhos do Senhor, se desvia. Parecia ser um jovem muitas vezes tão determinado, tão focado, mas as diversas ideias, irmãos, as diversas dificuldades, as diversas frentes que aquele local proporciona ao jovem, muitas vezes os confunde, os gera dúvida e tira do caminho. Irmãos, não é diferente também na vida aqui desse jovem Daniel. Esse contexto aqui do 1º capítulo de Daniel, irmãos, é um contexto onde Daniel é apenas um adolescente, de aproximadamente 16, 17 anos de idade. Ele foi levado cativo da Babilônia no ano 605, aproximadamente, antes de Cristo. E ele enfrenta toda essa diversidade, é separado da sua família, é separado dos seus amigos, os únicos 4, né, que ficam aqui, ele e os outros 3, Misael, Azarias e Mesaque. E você vê que eles acabam sendo separados para servir em outro país, em outro contexto, numa sociedade totalmente diferente.
Daniel e seus amigos, ainda muito jovens, irmãos, são levados cativos para serem educados novamente, né? Porque o jovem judeu, ele começa a ser educado a partir dos 12, desde o início, para saber a Torá, e na sinagoga a partir dos 12 anos. Então, Daniel já conhecia a Torá e muitos daquilo que os profetas falavam. Mas eles estavam sendo ali para serem educados em outra cultura, aprender uma outra língua, serem treinados e instruídos para servirem a um rei que eles não conheciam em outro lugar. Daniel, sem sombra de dúvidas, irmãos, é um exemplo para a nossa juventude. Os irmãos foram muito felizes em procurar nesse jovem um exemplo de jovem a ser seguido, um exemplo de jovem que foi separado para Deus. Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. Mas de que Daniel foi separado, irmãos, para servir como exemplo? Em primeiro lugar, irmãos, nós podemos ver que Daniel é um jovem separado de um passado desastroso. O contexto de Judá, irmãos, aqui do Reino do Sul, é um contexto de apostasia. Depois do rei Josias, vieram outros 2 reis que foram reis maus. Foram filhos de Josias, de um homem que foi temente ao Senhor, mas eles 2 deram a derrocada. Foram maus perante o Senhor e levaram o povo à apostasia. E Daniel, embora muitos não acreditassem, é o povo de Deus que está sendo levado cativo, mas é a mão de Deus que está operando ali. Deus, por diversas vezes, levantou os profetas, Isaías, Jeremias, para falar que o povo deveria ceder ao cativeiro, ir ao cativeiro em bonança. Mas Daniel, irmãos, é separado por Deus para ir na primeira leva ali, porque o que estava para vir no ano de 597 era um sítio, era um cerco, e posteriormente, no ano de 586, que é a última leva que Nabucodonosor, que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, faz a Jerusalém, é coisa desastrosa. No ano de 586, Jerusalém é totalmente destruída, irmãos. Há um cerco de 18 meses, aproximadamente, e o povo fica lá, o povo já era, o que estava lá em 586, já era pobre, um povo pobre, e a Bíblia diz que faltava pão naquele lugar. E começou a faltar água. E o texto bíblico diz que era melhor, que o mais bem-aventurados foram aqueles que morreram à espada, do que aqueles que morreram de fome naquele lugar. Quando os filhos morriam, irmãos, as mães comiam da carne dos seus filhos. Daí você via o tamanho da dissolução que estava naquele lugar. Se você quer ver a tristeza daquele lugar, leia o livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias vai descrever toda a miséria que estava ali em Jerusalém. E Deus levou Daniel na primeira leva, irmãos, para justamente livrá-lo desse passado desastroso, livrá-lo até de se tornar um apóstata, embora estivesse em terra estrangeira. Daniel, irmãos, ele é levado cativo na primeira leva, e lá ele já começa a ter umas certas regalias. Fazia parte da nobreza, vive diante da corte do rei para servir ao rei. Mas Daniel foi separado. Deus separou Daniel, irmãos, de um passado desastroso. Não era para lhe dar um presente de apóstata, de apostasia. Não. Deus livrou Daniel de um passado desastroso para livrá-lo também de um presente sedutor. Segundo lugar que Daniel é separado, irmão, a segunda coisa que Daniel é separado é porque Daniel é um jovem separado de um presente sedutor, irmãos. Imagine só, você sai de uma cidade isolada, você sai de um lugar, de um território vencido de guerra, subjugado, vai para o palácio do rei, do maior do mundo, do grande império das nações.
E a Bíblia diz que qual a ordem? Versículo 3 e 4. Leiam comigo. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura, a língua dos caldeus. Versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária. Aqui parece até comida de animal, né? Mas olha, isso aqui quer dizer a dieta. A dieta deles era de tudo aquilo que o rei comia. Daniel, irmãos, foi tirado de Jerusalém, totalmente de uma Jerusalém destruída, onde o povo passava fome, para a Babilônia, onde ele comia do melhor da comida que o rei comia. Mas, irmãos, o presente de Daniel é um presente sedutor. Qualquer um de nós tínhamos sido seduzidos por isso, pelos finos manjares, pelo vinho do rei. Qualquer um de nós íamos dizer: bênção de Deus. Deus nos tirou de Jerusalém para nos abençoar em Babilônia. Lembre-se, irmãos, Daniel conhecia a palavra de Deus. Desde a sua infância, o menino é ensinado o Torá, os 5 primeiros livros da lei. Depois dos 12 anos, ele é feito um teste nele, onde ele vai ver se ele realmente sabe a Torá, e depois ele vai para a sinagoga, para ser ensinado pelos principais mestres, não apenas mais pelos seus pais, mas pelos principais mestres do judaísmo. Daniel aqui está com 16, 17 anos de idade, ele conhece a palavra do Senhor, ele conhece o livro dos profetas, ele conhece o profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias era conterrâneo dele. Ele ouviu das profecias que Jeremias disse que era para... Eles estavam lá por um determinado tempo, por um determinado período, como castigo, verdade de Deus, como disciplina do Senhor, para que eles não viessem se afastar de Deus novamente. Mas eles não foram lá, foram levados para lá, para viverem separados de Deus, para serem definitivamente extintos da presença do Senhor, não. É para que eles viessem se arrepender e clamar ao Senhor. Porque o mesmo profeta que Deus usou para dizer a profecia que eles iam ser cativos, irmãos, o mesmo profeta foi usado por Deus para dizer: olha, vocês não pensem que o fim de vocês é destruição. O profeta Jeremias foi usado por Deus para dizer: olha, eu, o Senhor, sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam, não para dar o fim de extinguir, não. Deus queria o povo dele junto dele, queria que o povo clamasse a ele, queria que o povo vivesse para ele. Essa foi a finalidade de Deus, levar o povo cativo. Essa foi a finalidade de Deus, levar Daniel, separar Daniel, irmãos. E nós vamos ver no decorrer aqui da palavra que Deus tinha algo de muito especial na vida de Daniel. Não somente separando do passado desastroso, não somente separando de um presente sedutor, de comer das melhores comidas do mundo. Daniel sabia que no livro de Levítico, capítulo 11, existia uma lista de animais, irmãos, que era proibido ao homem piedoso comer. Ao judeu piedoso existia uma lista de animais que ele não poderia jamais comer. E Daniel sabia que muitos desses animais que adentravam na mesa do rei de Babilônia eram desses animais. Daniel poderia muito bem, irmão, ser um jovem seduzido pela vaidade do presente ali apresentado a ele. Olha só, ele é colocado, ele era nobre, um dos príncipes de Judá, mas ele é separado com os mais bonitos. Então ele não era o cara feio, né? Diz assim, diz aqui a palavra, disse: a ordem do rei para Aspenaz, o chefe dos eunucos, é que trouxesse os filhos da linhagem real. Mas que trouxesse desses filhos da linhagem real, eles tinham que ser jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria,
doutores em ciência, versados em conhecimento, e que fosse competente para assistir no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura babilônica e a língua babilônica, que era o aramaico. Então Daniel tinha tudo para se sentir o cara, meu amigo. Ele estava entre os mais bonitos do império, entre os mais inteligentes, entre os mais sábios, para comer do bom e do melhor. E o que Daniel faz? Daniel diz: olha, foi mudado o nome dele. Na frente nós vamos ver que Daniel é seduzido porque foi mudado, é um status. Daniel é seduzido para ter um status de vidas aquém, além, para cima. É mudada a cultura dele, porque vai ser ensinada a cultura babilônica, a cultura do império. É mudada a língua dele, porque ele agora vai ensinar, vai aprender a língua mundial, a língua que todo mundo está falando. Inclusive é mudado o nome dele, Beltesazar. Mas Daniel não é seduzido por nenhuma dessas coisas, irmãos. Daniel disse: olha, pode mudar o meu nome, pode mudar a minha cultura, vou aprender a cultura, a língua, pode mudar meu nome, mas eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu pertenço, e nenhuma dessas coisas vai me seduzir, não. Mas uma coisa eu não vou fazer: eu não vou desobedecer a palavra do Senhor. Ele conhecia Levítico 11. Ele conhecia, ele diz: olha, eu prefiro comer legumes, e Deus vai me honrar no meu propósito, porque eu não quero me contaminar, eu quero permanecer um jovem piedoso ao Senhor. Daniel, um jovem separado de um presente sedutor, irmãos. Um presente que poderia ser seduzido pela vaidade, pelo status que estava na frente dele ali. Mas, irmãos, ser um jovem separado para Deus, um exemplo de jovem separado para Deus, requer de nós também atitudes, decisões a serem tomadas. Deus pode nos separar? Pode, Deus fez isso. Separou, tirou Daniel logo de Jerusalém, para que ele não fosse morto, destruído lá com os outros. Levou ele para o lugar mais seguro, o palácio do rei, do mundo, o rei do mundo. Separou ele de lá. Mas para ele pecar, ele podia comer. Estava lá posto na frente dele. Mas qual foi a decisão de Daniel, irmãos? Daniel era um jovem de atitude, ele conhecia a palavra de Deus, e ele sabia até onde poderia ir e até onde não poderia. Mas lá na frente, irmãos, você vai ver com a Daniel agora mais maduro, vão fazer Daniel agora já é governante da Babilônia, um homem de destaque, todos olham para Daniel. E os outros lá que estavam lá com ele, desses jovens aqui que ele vai livrar algumas vezes da morte. Deus vai usar ele, Daniel, para livrar vários jovens aqui da morte. Vão lá e intentam contra a vida de Daniel, porque Daniel é um jovem de princípios, um jovem de decisão, um jovem que ele ora ao Senhor 3 vezes ao dia. E eles vão lá tramar contra Daniel. Mas na frente lá, Daniel agora já não é mais um jovem, Daniel é um homem maduro já passou por o rei Nabucodonosor, já está no outro reino, Beltesazar. E Daniel é pego porque eles tramam contra Daniel, porque ninguém poderia orar a outro Deus a não ser que fosse ao Deus babilônico, se curvar. E Daniel é pego orando ao Deus dos deuses, ao Senhor. E é colocado na cova dos leões. E essa história os irmãos já sabem. Os leões passam a ter dieta noturna, porque Daniel passa a noite toda lá com eles e eles não comem Daniel. Porque o Senhor, irmãos, é um Deus que separa jovens para Ele. Mas é um Deus que quer também que jovens se separem.
A Bíblia diz, Deus fala de um jovem que foi até Jesus, um jovem rico. Um jovem, irmãos, que queria saber o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Então ele chega até Jesus e diz: bom mestre, o que é necessário para que eu venha herdar a vida eterna? Jesus responde para aquele jovem: tu não conheces os mandamentos? Ele diz: esses mandamentos eu tenho praticado desde pequenininho. Jesus olha para ele e diz: te falta uma coisa ainda. Vende tudo o que tu tem, dá aos pobres e segue-me, e herdarás a vida eterna. Irmãos, não eram as riquezas. Ali a gente pensa que as riquezas estavam atrapalhando aquele jovem. Não. Aquele jovem achava que seguia a Deus, mas ele não seguia. Jesus estava dizendo para ele que ele era o caminho para Deus. Não era só cumprir os mandamentos que ele achava que cumpria. É ver em Cristo o Deus Salvador. Era ter uma atitude. Cristo exigiu dele uma atitude. E muitas vezes, irmãos, nós somos confrontados fora aí a ter uma atitude. A ter uma atitude de renúncia. A ter uma atitude, irmãos, que vão lhe chamar de molenga. De que não gosta. Você não gosta de mulheres. Que você não é homem. Muitas vezes os jovens são... Os rapazes são confrontados dessa maneira. Se você não passa do sinal, avança o sinal com uma menina, ela vai lhe chamar de mole e vai dizer. Ou não é assim? Mas nós somos confrontados, irmãos, pela palavra do Senhor, a nos tornarmos exemplos também. Somos seduzidos pela vaidade, pelo status do mundo aí. Somos seduzidos, irmãos, para viver uma vida que Deus não quer para nós. Mas precisamos tomar atitudes. Porque ser separado, ser um jovem exemplo e separado para Deus, é ser um jovem também de atitude. Em terceiro lugar, irmãos, Daniel é um jovem, em primeiro lugar, Daniel é um exemplo de jovem separado para Deus, porque Daniel é um jovem separado de um passado desastroso, porque Daniel é um jovem separado de um presente sedutor, mas porque também Daniel é um jovem separado para um futuro promissor. Os versos 17 em diante, irmãos, diz que após Daniel fazer aquela dieta e ser encontrado como um dos mais belos dos jovens, ele e seus amigos são encontrados como os mais belos jovens ali, daqueles que já estavam de boa aparência. Daniel se torna governador da Babilônia, do império de Nabucodonosor. A Bíblia diz que o verso 17, que a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Irmãos, Daniel é que toma atitude pelos jovens. Quem fala com as penais é Daniel, quem fala com o cozinheiro-chefe é Daniel, é o jovem de atitude, irmãos. Embora os outros estejam acompanhando ele. E Deus tem um futuro promissor para Daniel, porque além de tudo aquilo que ele deu aos outros, ele dá mais a interpretação de sonhos e visões. E logo no capítulo 2, irmãos, Nabucodonosor vai ser perturbado com um sonho, onde todos os sábios da Babilônia, todos os outros, esses jovens aqui, são chamados para interpretar o sonho e ninguém consegue interpretar. Então Nabucodonosor, na sua fúria, manda matar todo mundo. Mata todos eles, não servem para nada. Aí Daniel vai lá e diz: rei, eu sei a interpretação do teu sonho. E depois de revelada, irmãos, a interpretação do sonho, Nabucodonosor coloca Daniel, ele glorifica ao Senhor.
Olha só, capítulo 2, verso 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Irmãos, Daniel tem um futuro promissor. Mas se você acha que ser governador da Babilônia era promissor, vem muito mais aí. Passa-se o rei Nabucodonosor, entra outro rei, Belsazar, e Daniel novamente é colocado como um dos principais. Daniel capítulo 5, verso 30. Ou melhor dizendo, verso 29. Diz assim: então mandou Belsazar que vestissem Daniel da púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro do governo do seu reino. Se você acha que isso é promissor, irmãos, passa-se, Belsazar morre. Logo no versículo 30 vai dizer que Belsazar morre, vem Dário, e Dário torna também Daniel um dos presidentes. Capítulo 6, versículo 25 ao 28, e diz assim: então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas do céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Irmão, se você acha que isso é maior, Daniel foi levado, não foi só para ser governador de Babilônia, não, diante de outros reis, não, irmãos. Daniel foi levantado para ser profeta de Deus, irmãos, porque o povo estava triste, o povo estava em situação ruim, o povo estava sem esperança, sem confiança. Daniel foi levantado por Deus, meu irmão, para ser profeta na corte real, para dizer: olha, embora a situação esteja como estiver, Jerusalém esteja destruída, Deus é o nosso Deus que nos trouxe aqui e nos faz prosperar e cuida de nós, ainda que se levantem homens que queiram nos jogar nas covas dos leões, ainda que se levantem outros que queiram nos jogar nas fornalhas de fogo, Deus é o Deus que está no controle de tudo. Deus é o Deus soberano, que independente da diversidade, Ele está no poder e manda em todas as nações. Esta é a mensagem do livro de Daniel, irmãos. E era para conforto não dos reis, era para conforto do povo de Deus. Daniel vivia orando, irmãos, vivia sendo um homem piedoso, porque no chamado Daniel foi separado para ser não apenas um exemplo de jovem, irmãos, mas um exemplar homem de Deus, desde a sua mocidade, para levar a mensagem do Senhor a um povo sem esperança, sem confiança no Senhor, a um povo que estava em ruínas. Jovem, o MP de Sapé, e o MPs aqui presente de Bahia, de Mangabeira, e jovens visitantes também. Deus quer que nós sejamos jovens separados para Ele, para a glória dEle. Não apenas, Deus pode fazer de nós governadores, pode fazer homens de destaque, pode tirar o prefeito, sei lá, o prefeito da cidade de Sapé pode estar aqui dentro, futuro prefeito, o vereador, ou qualquer outra autoridade aqui, deste lugar, ou de lá de João Pessoa, de onde quer que seja do estado. Mas onde Deus nos coloca, irmãos, a nossa principal missão é ser um homem de Deus e estar disposto a levar a mensagem a corações sem esperança, a corações que não confiam, mas não têm confiança no Senhor, a corações e vidas destruídas. Irmãos, eu tenho um colega de trabalho e ele se relaciona com uma moça,
que eles tiveram vários problemas, idas e vindas, e essa moça se encontra num quadro de depressão. E no momento, irmãos, que ela pensava em tirar a vida dela, ela tinha diluído veneno de rato num meu copo de água assim. Quando ela ia beber, a vizinha dela bate na porta, ela abre, a vizinha vai até a cozinha, deixa algumas coisas que ela tinha para deixar, vai até a cozinha e pergunta: o que é isso aqui? Ela fica toda sem graça, ela dá uma desculpa lá: não, isso daí eu ia jogar não sei se era no ralo da pia para desentupir, não sei o que. Ele disse: pode deixar que eu jogo. E jogou o veneno. Ele disse: olha, esse copo não presta mais não, esse copo eu vou levar para colocar no lixo lá fora. Irmãos, muitas vezes, irmãos, Deus utiliza de pessoas assim, às vezes que nem temem a Deus para livrar uma vida. Mas Deus tem separado jovens aqui em Sapéu e João Pessoa para levar esperança a essas vidas, para levar uma mensagem, a mensagem de Cristo, as boas novas do Senhor. Embora a situação pareça mais desastrosa possível, irmãos, embora o templo do Senhor estivesse destruído, Jerusalém, a cidade de Deus, estivesse desassolada, totalmente destruída, mas saiba de uma coisa: nós devemos fazer como Jó, ter a esperança que a árvore, que mesmo que cortada, ao cheiro das águas ela brotará. Quando o Senhor quer, irmãos, renovar, Ele renova. Quando o Senhor quer trazer o povo para perto mais dele, Ele disciplina quem ama. O Senhor estava disciplinando Judá, irmãos, porque Ele amava aquele povo. O Senhor levou o cativo para que eles viessem se aproximar de Deus. Muitas vezes nós só aprendemos, irmãos, no aperto. Nós precisamos aprender, irmãos, que Deus está no controle para tornar Daniel e seus amigos os mais sábios de toda a Babilônia. Deus está no controle, irmãos, para interpretar os mistérios, os sonhos, revelar e fazer Daniel governador da Babilônia. Deus estava no controle, irmãos, está no controle para livrar eles da fornalha de fogo, seus amigos da fornalha de fogo, e ele da cova dos leões. Mas Deus está no controle, irmãos, para fazer isso tudo. Sabe para quê? Para que Ele seja glorificado no fim de tudo. A circunstância que Deus permite que nós venhamos passar, irmãos, Ele permite para nos mostrar basicamente duas coisas. Uma, que Ele está no controle e que nada foge do controle das suas mãos. E dois, para que nós venhamos nos aproximar dEle. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a confiar no Senhor, independente das circunstâncias que nós estejamos passando. Jovens, sejam jovens como Daniel. Não se seduzam pelas finas iguarias do rei, pelo status que a vida pode lhe proporcionar, pelo estilo de vida que você leva ou que alguém pode lhe dar. Mas seja mensageiro do Senhor onde quer que você venha estar. Que Deus vos abençoe.